Fala galera, agora a gente vai aqui fazer uma lista de exercício sobre distribuição eletrônica, que engloba também aí o modelo atômico do orbital, beleza? Vamos lá, primeira questão fala aqui do vanádio, já vamos ser bem direto nessas questões, que o objetivo é que a gente consiga treinar bem. Pergunta, quantos elétrons há no subnível 3D da configuração eletrônica do vanádio? Então é fazer a distribuição eletrônica e saber quantos elétrons tem. Número atômico 23, 23 prótons e 23 elétrons, fazendo a distribuição fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Então aqui, na distribuição eletrônica do vanádio, o subnível, ó, você conta aqui, 2 com mais 2, 4, 10, 12, 18, 20 e 23. Subnível D tem 3 elétrons, ok? Isso aí dá para você verificar também na tabela periódica. Você olha na tabela periódica e vê ali que a partir do nível 3, ou do grupo 3, tem o grupo 1 que termina em S1, grupo 2 termina em S2, grupo 3 termina em D1, grupo 4 termina em D2, grupo 5 termina em D3. Então, se você olhar lá na tabela periódica, você vai ver que o vanádio está no grupo 5, ok? No grupo 5. Você poderia olhar também pela tabela periódica ou fazer a distribuição eletrônica. Mais um exemplo aqui, fala aqui do chumbo. Ó. O número atômico do chumbo é igual a 82. E a distribuição eletrônica do chumbo é essa aqui. Ele quer saber, sabendo que o íon plumboso é responsável pela toxicidade, os elétrons mais energéticos estão no subnível. Então, do íon plumboso, se eu perguntar a você quais os elétrons mais energéticos do íon plumboso, ou do chumbo, do Pb aqui, ó, 6p2, que é o último subnível. Os elétrons mais energéticos estão aqui no último subnível. Só que eu tenho que saber agora do íon plumboso. O íon plumboso é do mesmo jeito do chumbo, só que eu tenho que tirar 2 elétrons, porque Pb2+ significa que perdeu 2 elétrons. De onde é que eu tiro esses elétrons? Da camada de valência, que é a camada mais externa. Aqui, ó. Qual a camada mais externa? Eu tenho aqui 6s2 e 6p2. Então, vou tirar os elétrons aqui, esses 2 elétrons dessa camada. Começando pelo P e depois vai para o S, se faltar elétrons para serem tirados. Só que eu tenho aqui só 2 para serem tirados, já tenho 2 aqui no P2, então eu retiro esses 2 elétrons. Qual vai ser o último subnível agora? O último subnível passou a ser o 5d10. E é o 5d10 o subnível mais energético do íon plumboso, Pb2+. Beleza? Alternativa D. Mais uma. Que fala do gás xenônio. Gás xenônio é um gás nobre. Ele quer saber quantos elétrons tem na camada de valência do xenônio. Pela tabela periódica, você já tem que saber que gás nobre tem 8 elétrons na última camada, beleza? Só que aí você tem que ter uma exceção, para você lembrar, que é o hélio. O hélio, ele tem 2 elétrons na última camada. Mas vamos dizer que você não sabia disso, vamos fazer a distribuição aqui do xenônio, que tem número atômico 54. Xenônio, número atômico 54, 54 prótons, 54 elétrons. Distribuição dos elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 5s2, 4d10, lá, 4d10, 5p6. 2 com mais 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54. Beleza, a distribuição está certinha. Quantos elétrons tem na última camada aí
do xenônio. Quantos elétrons? Aí você vai chegar aqui, ó, e verificar que a última camada do xenônio é a camada número 5. Como é que você sabe que é a camada número 5? É esse maior número aqui, ó, 5. Quantos elétrons tem na última camada do xenônio? Você vai somar os elétrons que tem na camada 5. 2 mais 6, 8 elétrons. Game over. Beleza? Alternativa aqui. Letra C. A pedra de ímã natural. O metal, o ferro, pode ser representado por Fe e seu átomo apresenta a seguinte distribuição eletrônica, por níveis. Ó, esse número aqui é o número atômico e aqui é o número de massa. Distribuição eletrônica, a gente vai se preocupar com o número atômico, que é o número de prótons e, consequentemente, o número de elétrons. Então, vou distribuir aqui 26 elétrons. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Ele quer saber quantos elétrons tem por nível. Nível 1 tem 2 elétrons. Ó. Nível 1 só tem um subnível aqui, tem 2 elétrons. Nível 2 tem aqui e aqui. Nível 2, nós vamos ter aqui 2 mais 6, 8 elétrons. Nível 3. Nível 3 é esse e esse, ó. Então, nós vamos ter 2 mais 6 dá 8, com 6 dá 14. Esse aqui. Mais esse aqui. Nível 3 tem 14 elétrons. E no nível 4 tem 2, ok? Que ele aqui. Esse aqui é o nível 4. Beleza. Então, qual a alternativa aí? Alternativa 2, 8, 14 e 2. Letra D. Valeu. Para a próxima. Aqui pergunta, né? Quantos elétrons há no terceiro nível energético do átomo neutro do ferro? Bom, a gente já fez aqui. Terceiro nível, deu aqui 14. Então, a alternativa aqui, letra E. Vamos mais? Observe as duas configurações eletrônicas e assinale a incorreta. A configuração eletrônica do átomo 1 representa o átomo de sódio em seu estado fundamental. O sódio no seu estado fundamental tem número atômico 11, quer dizer que tem 11 prótons e 11 elétrons. Tem aqui 2, 4, 10, 11 elétrons. Tá certinho. Termina em S1, família 1A. Ok? As configurações 1 e 2 representam átomos diferentes. Sim, aqui representa o sódio e aqui representa outro átomo, que tem número de elétrons 2, 4, 10, 12, 18, 19. Que é um outro átomo, que no caso é o potássio, que tem número atômico 19. O subnível mais energético do 1 é 1s2. 1s2 é o menos energético. O mais energético é sempre o último. No caso aqui, do 1 seria o 3s1. Então, essa aqui é a incorreta. 1 e 2 estão no mesmo grupo. Veja que 1 e 2 estão terminando aqui, ó, em S1. Os dois terminam em S1 e estão no mesmo grupo. Beleza? Vamos mais. Sabendo que o átomo de cálcio tem um número atômico 20 e o número de massa 40, é correto afirmar que o cátion 2+ tem. Bom, vamos analisar aqui o cátion 2+. Esse cátion 2+ é um átomo de cálcio que perdeu 2 elétrons. Ele continua com 20 prótons. Ele vai ter agora 18 elétrons. Ele tinha 20, perdeu 2, ficou com 18 elétrons. A massa dele vai ser... o número de nêutrons dele vai ser... Lembre, de A é igual a Z mais N. Então, N é igual a A menos Z. Ok? Então, o número de nêutrons vai ser 40 menos 20. O número de nêutrons será aqui 20. Então, veja, ele tem 18 prótons? Não, falso, ele tem 20. Não alterou o número de prótons. Ele tem 18 nêutrons? Falso, ele tem aqui, ó, 20 nêutrons. Fizemos o cálculo. Ele tem 20 elétrons? Falso.
Ele não tem 20 elétrons, ele perdeu 2 elétrons, ficou com 18. A configuração eletrônica igual ao íon K+, número atômico é 19, observe, ele tem 18 elétrons. E o íon K+, tem número atômico 19. Só que esse mais aqui indica que ele perdeu um elétron. Então ele ficou com 18 elétrons. Então realmente a configuração eletrônica do K+, que tinha 19 elétrons e perdeu um, ficou com 18, é igual à do cálcio. Então essa aqui é verdadeira. A configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6. Essa configuração eletrônica aqui, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Essa é do átomo de cálcio, Ca, sem ter o 2+. Mas como aí é Ca2+, essa também é falsa. Vamos para mais uma. Observe essa aqui. Os diagramas a seguir representam distribuições eletrônicas para o átomo do nitrogênio. Sabendo que o princípio da exclusão de Pauli diz que num orbital existem no máximo 2 elétrons com spins opostos e, segundo a regra de Hund, os orbitais de um mesmo subnível são preenchidos de modo que se obtenha o maior número possível de elétrons isolados. Considerando-se essas distribuições, verdadeiro ou falso, julgue verdadeiro ou falso aí os itens. Observe, a gente vai analisar regra por regra, o princípio de Pauli e a regra de Hund. Possa que esteja uma certa e outra errada, mas aqui o que a gente tem que julgar é a regra que a alternativa disser. 1 e 2 seguem a regra de Hund. O que é que a regra de Hund diz? Que os orbitais de um mesmo subnível são preenchidos de modo que se obtenha o maior número possível de elétrons isolados. 1 e 2. 1. Aqui só tinha 2 elétrons, foram colocados os 2 aqui. Aqui tinha 2, foram colocados os 2. Veja que aqui não está seguindo a regra o princípio da exclusão de Pauli, porque os spins têm que ser colocados opostos, mas está de acordo com a regra de Hund. E aqui está todo mundo aqui certinho, desemparelhado, não tem nenhum orbital vazio e 2 elétrons no outro. Então, está seguindo aqui a regra de Hund. Está errado essa o 1, né? Vamos ver o 2. O 2 está certinho. Ó. O 2 está todo certinho, seguindo as duas regras. Tanto o princípio de exclusão de Pauli, quanto a regra de Hund. Beleza? Está certinho. Só que o 1 está errado por ter esses 2 elétrons aqui com spins voltados para o mesmo lado. Todos os 2 elétrons com spins para cima. Isso é errado na distribuição eletrônica, mas a alternativa falou da regra de Hund, não falou do princípio da exclusão de Pauli. Essa questão ela pega por causa disso. Então essa é verdadeira. 3 e 4 obedecem ao princípio de Pauli? 3 e 4. Qual é o princípio de Pauli? Existem no máximo 2 elétrons com spins opostos. Existe no máximo 2 elétrons com spins opostos. Veja, aqui tem mais de 2 elétrons? Não. Aqui tem mais de 2 elétrons com spins opostos? Não. Aqui tem mais de 2 elétrons e os elétrons que tem estão com spins opostos? Estão. Aqui também, aqui também. Ok? Então, de acordo com o princípio da exclusão de Pauli, 3 e 4 estão corretos. Mas eles não estão corretos de acordo aqui com a regra de Hund. Mas a questão quer saber o princípio da exclusão de Pauli. Beleza? Pela regra de Hund, teria que ter aqui o elétron, esse aqui preenchido. Depois, esse aqui deveria ser aqui. Ficar os 2 elétrons aqui, S2. Depois, S2 de novo. E lá em cima, P3. Deveria ser assim. Mas, de acordo com o princípio da exclusão de Pauli, não vemos erros aqui. Ok? Não tem nenhum elétron, não tem mais de 2 elétrons e nem os elétrons estão com spins iguais. Os 2 spins voltados para cima. 2 representa a distribuição eletrônica do estado fundamental aqui do nitrogênio.
2 representa sim. Está tudo certinho em 2. Observe. Se eu pegar aqui a distribuição do nitrogênio, o nitrogênio tem número atômico 7. 7 elétrons. Então vai ficar 1s2, 2s2, 2p5. Ou 2p3. 2p3, beleza? 2p3, ó. Tranquilo. Então, vê, no subnível tá aqui o S2, ó, um S2. Aqui tá o 2S2. E aqui tá em cima o 3, 2p3. E tá tudo certinho. Elétrons preenchidos aqui. Os elétrons preenchidos aqui, tudo certinho. Ok? De acordo com os dois princípios. Então, esse realmente representa aqui a distribuição eletrônica do nitrogênio, né? Em 2 elétrons possuem o mesmo conjunto de números quânticos? Bom, quero dizer a vocês que isso não pode 2 elétrons possuírem o mesmo conjunto de número quântico. Mas aqui é o que está dizendo, porque se os 2 elétrons estão no mesmo orbital, com spins voltados para o mesmo lado, então é o que está dizendo essa distribuição, que está errada, mas é o que ela está dizendo. Então aqui é verdade. Todos os itens são verdadeiros, ok? Então tem pontos aí que estão errados, mas seguem um princípio e não seguem o outro. Como a gente analisa, aí a alternativa vai estar verdadeira. Não significa dizer que a resolução ali, a forma de distribuir está correta. Só que está de acordo com um dos princípios. Beleza? Vamos mais uma. Níquel 2+. Distribuição eletrônica dele. Número atômico é 28. Você faz a distribuição eletrônica. Aqui vai ser Ni, número atômico 28. Vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Só que aí tem o 2 mais aqui que a gente vai tirar de onde? Da camada de valência, que é a camada mais externa. A camada de valência aqui é esse maior número, 4s2, vai ser retirado. Tira os 2 elétrons, né? Quando tem carga positiva é porque perdeu 2 elétrons, isso aqui sai. E a distribuição eletrônica agora do Ni2+, passa a ser... Cadê ela? Ah, só um detalhe. Aqui não é 3D10, né? 3D8. Para dar o resultado certo. Senão a soma dava 30 ali. Tem que dar 28, né? Como perdeu os 2 aqui, vai ficar distribuição eletrônica letra E. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8. Esse subnível a gente retirou. Mais um aqui. A soma de número de elétrons do subnível mais energético das espécies químicas N3-, O2- e Al3+ é igual. Bom, tá os dados aqui. N, número atômico 7. Vamos ver qual é o subnível mais energético de N. Vai ser, como é N3-, né? Ele vai ganhar 3 elétrons. 1s2, 2s2, 2p3. É 2p3, só que como ele ganha elétrons, você vai adicionar elétrons no subnível que está incompleto. No caso aqui é o P. 3 mais 3 vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Subnível mais energético do N3- é o 2p6. Beleza? Vamos agora aqui ao O2-. O2-, número atômico 8. Distribuição é 1s2, 2s2, 2p4. Como tem 2- aqui, eu já vou reescrever logo. No lugar de P4, você vai adicionar mais 2 elétrons, fica 2p6. Tranquilo? Então, o subnível mais energético é 2p6. E o Al, alumínio, número atômico 13, vai ficar
1s2, 3 mais, né? 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Aí você vai tirar aqui o elétron. Como é 3 mais, né? Você vai ter que tirar aqui o elétron do 3p1, que é o subnível mais energético, que é a camada de valência, né? Tirou do p1, vai para o 3s2. Né? Então, sobra o subnível mais energético aqui, o 2p6. 2p6, 2p6, 2p6. Aqui, 2p6, 2p6, 6 mais 6 mais 6 dá 18. É a soma aqui dos elétrons dos subníveis mais energéticos. Beleza? Aqui no caso do alumínio, foi tirado 3 elétrons, ó, da camada de valência. A camada de valência é a camada que tem 3s2, 3p1. Tirei primeiro um do p1, depois tirei os 2 do s2. Acabou. Que sobre o diagrama é correto afirmar. As letras SPDF representam os números quânticos primários. SPDF representa os subníveis, que são os subníveis, são os números quânticos, representam os números quânticos secundários, não os primários. Ok? O número máximo de orbitais por nível é igual a 2. Não, por nível, tenho aqui no nível K, eu tenho um orbital. No nível L, tem um orbital S e 3 orbitais P. Então, vai ser um S e 3P. Já são 4 orbitais aqui. Então, já está errado. Falso. A ordem crescente de energia segue a direção horizontal? Não, não, não. A gente aprendeu que é na diagonal, assim, ó. Na diagonal é a ordem crescente de energia. O elemento de número atômico 28 possui o subnível 3D completo? Vamos ver, né? Número atômico 28 vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. 10, 4, 6, 10, 28. Então, o 3D não está completo porque termina em 8. Para estar completo, terminaria em 10. O máximo de elétrons no 3D, no D, né, é 10. Então, aqui também é falso, 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 falso. O nível M possui, no máximo, 9 subníveis. Nível M, ó, tem o subnível S, um S aqui. Tem o P, que são 3 ou 9 orbitais, né? 3 orbitais, aqui o P, e o D, que são 5. Que são 5, o D. Então, 1 com mais 3, 4 com mais 5, 9. Essa é a alternativa correta. Beleza? Quais são os valores dos números quânticos N e L do elétron de valência do cobre, número atômico 29? Vou fazer a distribuição eletrônica aqui. Dá 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Do elétron de valência. Observe, o elétron de valência vai estar na camada de valência, que é a última camada, que é 4s2, camada mais externa, ok? Então ele quer saber N, que é o número quântico principal. N, que é o número quântico principal, é igual a 4, que é o nível, né? E L, que é o secundário, tá aqui é 4s, o S é o zero, número quântico secundário é 0, beleza? Então aí tá a resposta. Então a 13ª questão diz aqui, ó, indique a alternativa que representa um conjunto de números quânticos permitidos. Vamos lá. A letra A, vamos analisar aqui a letra A. Diz que N é igual a 3, então o nível 3, e L é igual a 0, 3S, e M é igual a 1. Veja, se eu estou no subnível S, o M, que é o número quântico magnético, só vou ter um orbital. No subnível S, eu só vou ter um orbital. Então,
o número quântico obrigatoriamente, o número quântico magnético, o M aqui, obrigatoriamente tem que ser o zero, porque só tem um orbital. Começa sempre pelo zero no centro. Então essa aqui está errada. Letra B. Diz assim, N é 3 e L é 4. L vai de 0 até 3, que pode ser S, P, D, F. Mas não tem 4. Não tem 4. Então esse aqui também está errado. Ok? Lembre que S é 0, P é 1, D é 2 e F é 3. Então esse aqui está errado por conta desse aqui e esse aqui por conta desse aqui. Letra C, N3. C é N3, quer dizer que é nível 3. L3. 3 é o F, né? 3F. 3F. Observe. Se a gente olhar o diagrama de Pauling, no nível 3 nós temos nível 3, que é a camada KLM, cabe 18 elétrons, 2, 8, 18. Então só vai ter o subnível S2, P6 e D10. No nível 3 só tem esses três subníveis, 3S2, 3P6 e 3D10. Não tem 3F. Então essa também está errada por conta de ser aqui o subnível 3 e o nível 3 e o subnível F. No nível 3 não tem o subnível F. E a letra D tem N3. Vou botar a letra D aqui. N3 quer dizer que o nível é 3. O L é 2. 2 é D. Ok? O M é 1. Quando nós temos D, nós temos 5 orbitais. Temos 5 orbitais. Temos aqui 0, mais 1, mais 2, menos 1, menos 2. Então, temos a possibilidade, sim, aqui, ó, de ter o M igual a 1. E o spin mais o meio, também temos. O spin mais o meio é quando o elétron está aqui voltado com o seu spin para baixo, ok? A setinha para baixo. Então, sim, essa letra D é possível. Os outros não é possível. As outras alternativas não é possível. Mais uma questão para encerrar. Temos aí essa distribuição eletrônica e quer saber qual a localização do elemento químico na tabela periódica. Observe aqui. Ó. Primeiro, a gente vai olhar o período. O período é indicado pela camada de valência, que é a camada maior, mais externa, né? Mais distante do núcleo. Então, é o quinto período. Aqui. No quinto período, nós temos aqui, ó, S2, P3. Ok? Quantos elétrons tem na última camada aqui? 5 elétrons na última camada, que é 2 mais 5. Beleza? Então, nós sabemos aqui que está no quinto período. E, quando você vê lá, ó, o grupo 13 termina em P1. O grupo 14 termina em P2. E o grupo 15 termina em P3, que no caso é esse aqui. Grupo 15 ou família 5A. Essa é uma nomenclatura um pouco mais antiga, que pega a quantidade de elétrons que tem na última camada. Observe aqui que tem 2 mais 3, 5 elétrons na última camada, família 5A, ok? Então aí está correto. Então é isso, se inscreva no canal, deixe aquele velho bom like e até mais. Valeu!